Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Sou Patrícia Ziane Benites, psicóloga e escritora, e hoje eu estou aqui num lugar maravilhoso, em Taquara, no Rio Grande do Sul, que é o Parque do Trabalhador. Então vocês vão escutar pássaros, vocês vão escutar movimentos, porque é isso. Ao céu aberto, respirando, mesmo que um pouco nublado, né, Emerson, hoje, mas está muito agradável, muito bacana. E esse lugar foi escolhido para poder conversar com o Emerson, que eu vou deixar para ele contar qual é o sobrenome, porque eu acho que eu não vou saber dizer direito, né? Mas antes, como sempre, convido vocês a curtirem, compartilharem. Quem está chegando aqui pela primeira vez, já te inscreva no canal, ative o sininho para receber então as notificações sempre que for postado um novo vídeo. Então, Emerson, seja bem-vindo ao canal. Assim, é com muita gratidão que eu te recebo aqui, né? Que prontamente, aceitou o convite da gravação. O Emerson faz parte de um coletivo que eu também faço parte aqui do Paranhana, de escritores e artistas, né? Então seja bem-vindo. Muito obrigado, tá? Patrícia, primeiramente quero te agradecer o convite. Estou muito honrado, muito agradecido. Vou falar um pouquinho então sobre o meu novo livro, Chicletes, Figurinhas e Aventuras. Me perguntou sobre o meu sobrenome, Gottlieb. Emerson Adriano Gottlieb. Eu tenho 51 anos, sou um bancário, trabalho na Caixa Econômica Federal. Moro em Taquara a vida inteira, tá? Sou apaixonado aqui por Taquara. Sou casado com uma pessoa incrível, a Fabiana Meirelles, que me ensinou a ser uma pessoa melhor, que me ajudou a construir uma linda família com os nossos filhos amados, o Arce, a Carol, o João. E eu tenho como hobbies, praticar corridas de rua, caminhadas com os amigos, em grupos, em trilhas. E eu escolhi aqui o Parque do Trabalhador por ser um lugar onde eu venho praticar treinos de corrida, tanto sozinho quanto com os meus amigos. É um lugar que me traz boas energias, é um lugar de muita intensidade, aqui a gente faz os treinos mais fortes, né? Então por isso que eu escolhi esse lugar. E a capa do meu livro, não fui eu que escolhi esta capa, mas a editora, a Sandra Veronese, da editora Parmata, escolheu porque ela diz que ela tem muito significado. E tem mesmo, né? Então, se a gente for olhar aqui, tem... Eu acho que até tu pode contar mesmo como é que chega essa capa, Posso sim. Essa capa, na verdade, ela é a minha foto do WhatsApp. Eu nunca imaginei que a minha foto do WhatsApp viraria a capa do livro. Mas quando a editora me apresentou, eu pensei, uau! Eu achei muito legal. Mostrei para a família, que também sempre me apoia, e nós fazemos até algumas enquetes, porque a palavra final é deles. Então, e aí, pessoal, aprovaram a capa? Foi unânime. Então, esse livro, ele narra várias histórias de corridas, de caminhadas. Eu desde que comecei a correr em 2014, me encantei com as corridas, porque elas nos levam para o caminho do bem, né? E ajuda a gente a inspirar outras pessoas. Por exemplo, em 2014, quando eu fui participar da minha segunda prova de corrida em Porto Alegre, levei a família, minha esposa e os filhos. E o meu filho mais velho, o Arce, que hoje é um bombeiro, quando eu terminei a corrida, ele chegou em mim e disse, pai, eu quero isso para mim. Na minha terceira prova, eu já inscrevi ele começou a ser meu parceiro de provas. E foi engraçado que eu não soube até então, fiquei sabendo muito tempo depois que ele tinha uma meta pessoal, que era me ganhar uma corrida. E demorou para acontecer. Agora, é claro, agora eu não chego mais nem perto dele, ele tá voando. Mas aí a esposa começou a correr, meu filho mais novo começou a correr, a Carol começou a correr. Então uma coisa vai levando a outra. É saúde, a gente ter o contato com a natureza, sentir as energias dos lugares. Isso tudo é narrado, né? Essas histórias de corridas eu narro tanto no meu segundo quanto no meu terceiro livro. Porque no meu primeiro livro, A Soltura do Diabo, eu ainda não corria, então não tinha essas experiências incríveis, né? E o interessante, aconteceu um fato na minha vida muito curioso.
que eu participei de muitas corridas, muitas provas em lugares lindos. Eu gosto muito de participar de provas e corridas em trilhas. Eu acabei sofrendo uma lesão em 2021, eu rompi o menisco e acabei precisando fazer uma cirurgia. Depois, nesse meio tempo, acabei rompendo o outro menisco, precisei fazer 2 cirurgias. Foi um período em que eu não pude correr por mais de 3 anos. Houve uma série de fatores que não vêm até o caso aqui narrar, que atrasaram todo o processo de recuperação. Teve um que eu posso narrar simplesmente é que esse tipo de cirurgia não era assim, não era prioritária, porque nós estamos vivendo o Covid, né, Covid-19, então aquilo foi atrasando um pouco esse processo. Né? Mas olha como é interessante a vida da gente, porque a vida nos encaminha para os caminhos que é para a gente ir, né? E por conta daquilo, como eu conheci muitos lugares legais, muitos lugares bonitos, eu acabei ajudando a criar um grupo chamado Amigos das Trilhas. Eu até conto a história dos Amigos das Trilhas no meu segundo livro, que é A Sereia do Rio Paranhana. Os Amigos das Trilhas é um grupo de amigos que nós nos reunimos a cada 2 semanas, a cada 3 semanas, para conhecer lugares encantadores, onde nós caminhamos. E aí que é o barato. A gente caminha por dentro de rio, a gente pisa no barro, a gente sobe montanha, e eu sempre digo que subir as montanhas nos levam para os lugares mais bonitos, nos fortalecem. E o que eu quero dizer com isso é que se não fosse essas lesões, eu não teria conhecido tanta gente bacana, sabe? O nosso grupo tem quase 200 pessoas. E ele é uma construção de cada uma delas. Eu considero cada uma delas uma pedrinha preciosa de um tesouro maior. E esse grupo, ele é unido, ele é forte. Nós estamos, então, há quase 3 anos conhecendo lugares maravilhosos. Não sou só eu que organizo, tem outros amigos que organizam também, que também me levam a conhecer lugares incríveis. Então, eu só quero dizer que a vida me conduziu por esse caminho. Eu não voltaria atrás no tempo. Tu vai voltar no tempo, tu não vai precisar fazer essas cirurgias, tu vai continuar correndo em alta intensidade, vai continuar conquistando troféus, conquistar pódios. Eu digo, não, os maiores troféus são as amizades que a vida nos dá. Esses são os verdadeiros tesouros. Eu acho que tu traz, Emerson, uma questão que aqui, todas as nossas conversas no canal, permeia também a minha escrita, né, as crônicas que eu desenvolvo, que é o quanto de potência a gente tem em estratégias que são de resiliência. Então, o esporte pode ser uma estratégia de resiliência. Pode, às vezes, não ser, né, Emerson? Dependendo do foco como a gente dá para aquilo. Exato. Então, tu traz pra gente um foco do quanto que o esporte fez com que tu construísse amizades, com que tu conhecesse outros lugares, potencializar a tua família, né, a união da família, fazer com que os teus filhos também pudessem encontrar sentidos, né, e percepções de mundo diferentes. Então, traz pra gente o quanto que o esporte, e a gente já teve aqui no canal, por exemplo, Leonardo Cantarelli, há algum tempo, né, que também faz uma escrita muito vinculada ao esporte, né. Então, tu é, na verdade, a segunda pessoa que traz aqui no canal essa perspectiva do esporte e o quanto o esporte pode ser potencializador de vida. E o esporte fazendo essa articulação com a literatura. Então isso é muito bacana, muito interessante, além de tu trazeres uma outra perspectiva de que muitas vezes as situações difíceis, se a gente olhar só pelo olhar do difícil, a gente não sai do lugar. Verdade. Mas se a gente puder olhar que aquilo que é difícil pode ser uma oportunidade de se apresentar outras coisas, que são infinitas possibilidades, a gente pode viver melhor. Eu concordo 100% com o que você disse. Então, assim, é nas dificuldades que a gente deve provar que a gente precisa, nós precisamos ser fortes na dificuldade, a gente não pode nos abalar. Então, eu acredito muito nisso, tá? Na vida a gente precisa servir de inspiração para outras pessoas, é um dos motivos que a gente está aqui. A gente não precisa necessariamente mudar o mundo, isso é muito difícil. Se a gente conseguir inspirar uma pessoa, se a gente conseguir fazer algo pela nossa família, se a gente conseguir inspirar um amigo, aquele amigo que está lá sedentário, está olhando, de repente ele, mas é muito difícil, mas começa devagarzinho, caminha, vai caminha, entende? Vem com a gente no grupo, quanta gente a gente já conseguiu trazer para esse grupo e criar novas perspectivas. O nosso grupo, os Amigos das Trilhas, ele é uma família. E não só Amigos das Trilhas, há vários outros grupos surgindo. Nenhum deles a gente vê como uma concorrência, é tudo uma parceria.
Assim como os grupos de corrida, que nós temos vários aqui, nós temos vários grupos de corrida aqui na região, e todos os, digamos assim, os proprietários desses grupos, eles são amigos entre si, não há uma concorrência, porque leva para o caminho do bem. Claro, claro. É que é um outro olhar sobre, né? Vai para além de uma questão da competição. Tudo que a gente pode também trazer, claro, em vários momentos a gente tem competições na vida, né? Mas se a gente puder trazer para o campo da cooperação, com que é certeza. isso que tu está trazendo, é infinitamente melhor. Porque hoje, cada vez mais na nossa sociedade, né, Emerson, nós precisamos de cooperação, Verdade. de apoio, de acolhimento. Então, os grupos que tu está colocando aqui, eles são muitas vezes esse espaço onde a gente cria um tecido de sustentabilidade, sabe? Aquele espaço onde a gente pode contar um com o outro, que é tão necessário. Com certeza. Nós vivemos muitas atribulações no dia a dia, todos nós temos nossos problemas, nossos estresses, e cada um sofre da sua maneira, mas quando nós nos encontramos, seja para correr, seja para caminhar, naquele momento não há tristeza. A gente não fala de tristeza, todo mundo é feliz, e aquilo a gente carrega para casa e aquilo dura por algum tempo. Claro. E outros que estão vendo que aquilo ali é bom, eles querem saber como é que funciona e vêm nos perguntar, vêm nos questionar, e quando vê, eles estão aí junto com a gente. Isso não tem preço que pague. Não. Isso, sabe? Se retroalimenta, né? Porque isso, eu acho que tu também está trazendo uma outra questão muito importante, assim. A gente não vai estar o tempo inteiro bem. Isso faz parte. A vida é assim, né? Porque a gente é permeado pelas coisas mesmo do dia a dia. Mas quando a gente se coloca num espaço de cuidado, que acaba sendo um espaço de cuidado, né? Quando a gente está com grupos que nos apoiam, nos potencializam, né? Que nos ajudam a tirar, muitas vezes, daquela retroalimentação do sofrimento, mas nos mostra uma outra possibilidade de retroalimentação, né? Que é de poder construir pontos mesmo, conversar sobre outras coisas, né? Espairecer. Quando a gente vê, isso faz com que a gente tenha mais força para resolver as situações de vida. E, de fato, isso não vai se manter sempre numa homeostase. Vai ter as instabilidades, mas se a gente tem com quem contar, a gente tem muito mais força para lidar com aquilo que nos traz dificuldade, que é aquela pedrinha, às vezes é uma pedrinha pequena que está incomodando o nosso sapato, às vezes é uma pedrinha maior, e aí as estratégias, elas muitas vezes vão precisar ser diferentes para lidar com isso, né? Sim. Então é muito bacana tu trazer, né, isso assim, e esse grupo, Emerson, ele é de pessoas de múltiplos lugares, não é só daqui. Não, nós temos pessoas até de Porto Alegre, até às vezes vêm pessoas até de Santa Catarina, já veio pessoas para participar com a gente, né? Mas claro, a imensa maioria aqui, pessoas de Taquara, Parobé, Igrejinha, Três Coroas, Nova Hartz, são pessoas da região. Mas às vezes tem alguém de fora, vem visitar algum amigo aqui que é do grupo, vamos lá para tu conhecer e tal, e aí de vez em quando surgem pessoas de outras, até de outros estados, né? De outras regiões. Isso é bacana. Que bacana. E assim, como é que tu faz... como é que te liga essa questão do esporte para a literatura? Porque esse é o teu terceiro livro. Esse é o meu terceiro livro. Então, como é que é isso? Como é que tu te desloca para querer compartilhar com as pessoas de uma outra forma, né? Bom, digamos que vamos voltar um pouquinho no tempo, falar um pouquinho sobre o meu primeiro livro, que foi A Soltura do Diabo. Eu costumo dar para os meus livros... o título dos livros é um dos textos do livro, usei esse critério. Então, Chicletes, Figurinhas e Aventuras é um dos textos que está aqui no livro. O primeiro livro, A Soltura do Diabo, eu falei pouca coisa sobre esportes, era uma época que eu andava um pouco sedentário, foi 2012, eu comecei a praticar corridas a partir de 2014. A Soltura do Diabo fala sobre uma das primeiras fake news que eu sofri na minha vida. Olha... E a fake news, a gente precisa às vezes entender
que não há maldade na pessoa que está transmitindo. Às vezes ela só não tem a verdadeira compreensão do que é o certo e errado. E é importante que a gente não haja com aquela pessoa de uma maneira ríspida, que dessa forma tu nunca vai convencer ela. A gente tem que ter carinho por aquela pessoa e tentar convencer. Sim. Pois a primeira fake news que eu sofri da minha vida foi de uma das pessoas que eu mais amei na minha vida, e que inclusive é um texto sobre ela no segundo livro. Bom, a gente está aqui no Parque do Trabalhador e pode acontecer disso, né? Está aqui um trabalhador cumprindo seu papel digno, né, de ganhar o seu sustento, fazendo a limpeza do parque, por isso tem este barulho, né? E vocês não se preocupem, a gente está num parque, portanto a gente vai ter vários sons, os sons dos passarinhos, os sons dos trabalhadores. A gente está aqui cedinho, né? Sim. Isso é bem cedinho da manhã. E se inclusive vocês pudessem ver, tem várias pessoas caminhando aqui na pista, né? Interagindo. Sim. Isso é muito legal. Então vamos lá, vamos continuar. Bom, a primeira fake news da minha vida, ela foi transmitida para mim pela minha avó, uma pessoa das mais queridas, uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida. Ela era uma pessoa muito religiosa, católica, me levava às missas. Eu gostava daqueles rituais na época de estar com ela, sempre. Foi uma pessoa que eu convivi muito. E final dos anos 70, início dos 80, eu não recordo bem o ano. Eu só lembro que meu pai tinha um Fiat 147, o popular caixa de fósseis. E depois eu vou emendar essa história. Minha avó me disse, sério, ela acreditava nisso, que na época da Páscoa, na Sexta-feira Santa, soltavam o diabo. Para uma criança de 7 anos, mais ou menos, que é o que devia ter na época, aquilo foi apavorante, porque minha avó era uma pessoa séria, bondosa, vinda do interior, da linha Calone, da zona rural. Né? Meu avô perdeu a mão numa debulhadora de milho, eles precisaram se mudar para a cidade, então aquilo se passava de geração para geração. Ela acreditava naquilo desde pequena, acreditava mesmo. E como confiava 100% nela, eu fiquei apavorado com aquela questão da soltura do diabo. E na Sexta-feira Santa, então, era aquele dia que ele estava solto, e meu pai estava dirigindo comigo e com a minha mãe. Eu não me lembro se meu irmão Maicon já era nascido ou não, ele nasceu em 80, então ou ele era um bebê ou não estava junto, né? Claro. Estávamos nesse Fiat 147, na Avenida Sebastião Amoretti, próximo ao... Agora não tem mais lá, Churrascaria Vitória. E aí, a cidade vazia, só estava aquele Fiat 147 na rua. Eu apavorado, olhando para todos os lados, tentando não achar o diabo. Aí lá pela Santos, perguntei para minha mãe, será que já prenderam o diabo? Ela, mas o que é isso, guri? Aí, claro, hoje a gente sabe, né, que estava vazia a cidade porque era um feriado. Claro. Naquele horário as pessoas estavam em casa, recolhidas. Então, aí é a soltura do diabo, aquele livro, um livro com um conto sobre a história do meu avô, da minha avó, né, aquelas percepções deles, né, do ponto de vista de um pessoal da zona rural. Claro. Esse foi meu primeiro livro. Eu não falei muito sobre esportes, que é o que você me perguntou, mas como uma coisa leva a outra, eu acabei passando vários anos sem escrever. Confesso que fiquei um pouco, não sei dizer bem qual a palavra, não gosto de dizer preguiçoso, mas enfim, eu fiquei um período sem escrever histórias. Uma ou outra só que eu até acabei guardando, e surgiu então ano passado a Sereia do Rio Paranhana. Por que surgiu a Sereia do Rio Paranhana? Por que eu voltei a querer escrever depois daquele livro A Soltura do Diabo, onde nós produzimos 700 exemplares, nem temos mais nenhum para venda, nem para dar. Foi uma produção até caseira, sem editora, a esposa fez em casa, nós compramos uma impressora, foi tudo artesanal, tá? Eu consegui vários apoios e com isso eu consegui fazer aquele livro. Ano passado teve um concurso literário e eu pensei, eu vou participar desse concurso. Tem uma pessoa que me inspira muito a escrever, que é o Matheus Verbi. Inclusive ele vai lançar um livro agora, em breve. O Matheus, um dia lá na minha casa me visitando, ele mostrou um texto que ele fez, eu falei, uau, cara, como tu escreve bem. E aquilo foi me inspirando a escrever. Então, eu pensei, e ele participava desses concursos literários que tinha em Taquara, eu nunca participei de nenhum. E ele ganhava os concursos. Eu pensei, nossa. E eu pensei, não, mas ele é um cara como eu, que tá aqui comigo, a gente tá junto, né? Eu vou participar desse concurso. Ano passado. Era 2 categorias, ficção e não ficção, sobre personagens de Taquara, né? Então, eu fiz o Vovô João, que é a história sobre o meu pai, que é proprietário da funerária mais antiga de Taquara. Desde o início dos anos 80 ele tem essa funerária, já há mais de 40 anos.
E agora essa partezinha não está no livro, nem no texto, esse sobre meu pai, o vovô João, mas eu quero contar porque achei engraçado. Eu falei, por que tu não me contou isso antes? Eu teria escrito, né? Que essa caixa de fósforos, o Fiat 147, acredita que foi o primeiro carro funerário dele. Quando ele me falou, eu pensei, mas como? Cabia. Aí ele me explicou como era possível. Eu pensei, meu Deus. Então, olha que interessante. Isso não está no livro, tá? Não está, mas é interessante. Olha só a história aqui, ó. Fica para a próxima. Mas então o vovô João ganhou o primeiro lugar como texto de não ficção neste concurso. Olha. Eram 35 textos concorrendo, pelo que eu me informei. Então eu pensei assim, eu não sou tão ruim assim, né? Uhum. Daí o meu outro texto, que é A Sereia do Rio Paranhana, deveria ser um texto de ficção. Aquele texto ficou em segundo lugar. Eu pensei, olha, daí aquilo ali me motivou muito a escrever o livro A Sereia do Rio Paranhana, que, como eu falei antes, é um dos vários textos que estão no livro do mesmo nome, A Sereia do Rio Paranhana. Eu pensei, não. E comecei a postar daí, foi um período fértil, comecei a postar vários textos no Face, houve vários comentários dos amigos do Face elogiando, gostando. Eu pensei, então vamos lá, vamos continuar. Inclusive, eu pedi autorização para colocar esses comentários no livro da Sereia do Rio Paranhana e neste aqui também, no Chicletes, Figurinhas e Aventuras. Os amigos gostaram, eu pensei, vamos lá, vamos fazer um livro. Então, a Sereia do Rio Paranhana teve 40 contos, algumas crônicas, alguns contos, a maioria contos, que a gente inventa um pouquinho para ficar mais bonito, né? E então, o nome do livro seria Vovô João até. Cheguei no meu pai, o nome do livro será Vovô João. Meu pai é uma pessoa muito humilde, muito discreta. Não, dê oportunidade para outra pessoa. Então, eu conversei com o filho da dona Leda, o Marco Faidrich, que gentilmente me cedeu fotos, adorou a história. Que a Sereia do Rio Paranhana fala sobre a dona Leda e os segredos do sorvete dela. Então, este é o texto A Sereia do Rio Paranhana, né? Então, como meu pai não quis, ao invés de Vovô João, ficou Sereia do Rio Paranhana. E do ano passado para cá, eu estou num período muito fértil. Posso dizer agora que escrever é uma terapia para mim, tanto quanto correr. Sabe? Tanto quanto correr. E tanto para correr, quanto para caminhar, não tanto. Mas para correr e para escrever, a gente precisa ter muito foco, muita disciplina, muita determinação. E porque o livro, tu pode até ler rápido ele. Em algumas horas você lê meus livros. Mas eu levo, às vezes, 1 hora para fazer uma frase, procurando escolher cada palavra para que ela fique o melhor possível para o leitor. E agora vamos aos esportes, que você me perguntou antes. Eu falo muito sobre esportes na Sereia do Rio Paranhana. Há vários textos sobre corridas. Há a história dos Amigos das Trilhas. Eu conto a história de pessoas que me inspiraram muito, como a Raquel Ritter, da Academia Energia Vital, que foi através dela, com a sua camiseta amarela, que inclusive está na capa desse livro, que eu vesti com muito orgulho, agora o grupo de corridas não existe mais. Eu a vi passar com seu grupo de corridas, quando eu morava num apartamento, eu vi aquele grupo passar, correndo, aqueles amarelinhos todos. Foi amor à primeira vista. Eu não corria, eu só fazia academia. Eu jogava futebol, mas com o tempo a gente acaba parando de jogar futebol, né? A gente não consegue mais acompanhar a gurizada, né? Então foi um período que eu estava meio assim, o que eu vou fazer, né? Em termos de esportes, né? Tentando me encontrar. E eu olhei aqueles amarelinhos e pensei, cara, uau! Que bacana! É isso que eu quero. E eu tinha uma percepção errada. Eu pensei, nossa, eu não vou acompanhar, não vou conseguir. Minha percepção era totalmente errada. Se tu procurar um profissional de corrida, e nós temos vários exemplos de profissionais excelentes aqui. Nós temos o Venâncio, nós temos o Isaac, o Marcelo Raimundo, o Lucas Hattick, a Carlas Galli, são excelentes profissionais, pessoas do bem, pessoas queridas. Eles vão te orientar. Tu não vai lá, ó. Sim. Não, ninguém faz isso. Tu vai começar caminhando, alternando corrida com caminhada, e depois quando tu vê assim, ó, aquilo é uma droga que te dá um prazer inenarrável, a corrida. Ela é um fenômeno. Sim. Então há muitas histórias sobre corridas. Se deixar eu falar só sobre corrida. E o livro não é só sobre isso. A Sereia do Rio Paranhana tem umas 4 histórias sobre corridas das 40 e uma sobre caminhadas. O Chicletes tem, se eu não me engano, umas 6 histórias sobre corridas, dos 29 textos que tem aqui dentro. Então não é só, parece que é só sobre isso, mas não é. O Chicletes fala muito sobre a importância dos esportes. Qualquer esporte ele vai ser válido para ti, né? Não precisa ser necessariamente corrida. Pode jogar futebol, jogar tênis, jogar vôlei, fazer pilates, fazer academia, tá? No segundo livro eu conto também
voltando um pouco sobre o Amaral e o pioneirismo dele nas academias de Taquara, numa época que não havia academias profissionais, que a gente treinava em academias de fundo de quintal, não havia academia para mulheres. Eu conto a história dele, do pioneirismo do Amaral, Que legal. a batalha que ele precisou enfrentar para montar a primeira academia profissional em Taquara, onde homens treinavam junto com mulheres, que abria aos sábados, que abria à noite. Antes era muito diferente. Essa história também está contada na Sereia. E os Chicletes, então, aborda, além dos esportes, eu abordo muito a questão da proteção ambiental, da importância da gente também cuidar dos animais, do bem-estar dos animais. Tem uma história, que eu sou apaixonado por aquela história sobre galos de briga. Eu tento colocar de uma forma em que a gente não... Aquilo que eu te falei no início das fake news, que quem passa uma fake news, ela acredita que aquilo é verdade. Então, o rinhista, acho que é rinhista o termo, eu posso estar errado agora, o dono do galo de briga, ele acredita que realmente está fazendo um bem para o animal, pela lógica dele, que está tratando bem o animal, está exercitando ele, está dando uma boa alimentação, melhor até que para os outros galos e galinhas e tal, mas claro, chega na hora, ele põe o bicho lá para, né, daqui a pouco até morreu, fica cego, enfim, mas ele acredita que está fazendo bem para o animal. Então, eu tento colocar de uma forma que abra a mente de todo mundo. Tanto da pessoa que só critica. Só criticar não vai adiantar, pessoal. A gente precisa abrir os olhos. Nós estamos todos juntos no mesmo barco. Então, nessa história, eu conto que a minha esposa, quando ela era criança, eles eram pobres, não ganhavam brinquedos, assim, muitos, né? E o sogro apareceu na casa com um galo normal, não era um galo de briga, mas era para, né, para comer, né? E a Fábia, minha esposa criança, não, eu quero para mim. E o galo virou o bicho de estimação dela. Era D'Artagnan o nome do galo. Depois de um tempo, a Fábia tem o meu cunhado, ele é mais velho que ela, né? Depois de um tempo, o meu cunhado ganhou um galo também, só que era um galo de briga. E aquele galo surrava todo mundo na casa, surrava o sogro, surrava a sogra, surrava até as galinhas. O único que ele se encantava era pelo meu cunhado, que cantava para ele. O meu cunhado chamava o galo, Guirino, vem cá, o galo cantava para ele. E aí a história vai indo até que chega um ponto que o cunhado bem mais velho que a minha esposa, né, acabava que naquela época se dava uma briga entre os dois, o sogro e a sogra puxavam pelo lado da mais novinha e tal, então ele sempre tinha aquela situação dele pensar, agora eu vou me vingar da minha irmã, vou botar esse galo de briga, dar uma tunda no D'Artagnan. E aí a história vai, né, vamos deixar para o pessoal ler, né. Essa é uma das historinhas sobre proteção ambiental, tem outras sobre abelhas, tem sobre cachorros, sobre gatos, envenenamento de gatos e de cachorros. Essa história, nós perdemos gatos por envenenamento, vizinhos perderam gatos por envenenamento. Eu tento colocar essa história sobre os envenenamentos dos animais também para a gente analisar o ponto de vista de quem faz isso. Sabe, hoje é crime, sempre foi na verdade, mas hoje é um crime que é mais pesada a pena para cachorros e gatos, para os outros animais nem tanto. Mas aquela pessoa acredita que está fazendo certo no pensamento dela. Então, como é que a gente chega nessa pessoa que está fazendo isso e mostra para ela que tu está errada? Pois nós conseguimos. Nós temos um exemplo prático de uma pessoa que mudou com a forma que nós conduzimos a questão. Que bacana. Eu acho que Emerson, assim, acho que a gente pode ficar conversando muito tempo. Eu acho que tu traz uma perspectiva da literatura, tu trouxesse dos grupos também, né? Como uma grande potência de poder articular com as pessoas e trazer reflexões a partir daquilo que tu está escrevendo. Então, as histórias que tu traz nos teus livros são histórias que permeiam o imaginário, que foram vivências, né? E como que aquilo se traduziu numa aprendizagem, não só para ti, às vezes para pessoas conhecidas, né? E como que isso pode se traduzir numa aprendizagem para quem está lendo? Porque a gente escreve
também é para a gente, numa perspectiva terapêutica, como tu dissesse, né? Assim como o esporte, assim como a dança, né? Muitas Sim. formas de expressão que se tem, que num primeiro momento é terapêutico para quem está fazendo, mas também encontra, porque quando a gente entrega isso, o que vai ser feito disso é a partir de quem está usufruindo, lendo, assistindo uma apresentação, participando de algo, né, que a gente está desenvolvendo. Então, neste encontro com outros se faz a ponte. E as aprendizagens podem se fazer tanto de quem naquele momento está usufruindo, quanto nessa perspectiva de troca, desse feedback que inclusive dos comentários que tu traz muitas vezes, que faz também a gente refletir, né? É verdade. Então Com certeza. É uma troca, né? E quando a gente está aberto a essa troca, as coisas se tornam diferentes. Essa é a gente ideia. se abre para um mundo de possibilidades, de um bem viver, né? Ou de um viver melhor. E inclusive de poder saber que muitas vezes, sim, a gente pode estar pensando de um jeito, e quando é permeado pelo outro, a gente pensa assim, mas realmente podia ser diferente. Ah, não, eu vou melhorar nisso aqui, eu me dei conta daquilo outro, porque nós somos um ser potente e capaz de refletir e de modificar, né, e de se melhorar. Se melhorar para a gente, se melhorar nessa convivência, na convivência com o ambiente, na convivência com outras pessoas, na convivência com os animais. A gente tem essa capacidade. A gente não precisa achar que a gente está moldadinho e que é assim, vai ter que ser assim como uma linha reta, porque senão a gente vai passar pela experiência de vida sem ter aprendido o real sentido. É verdade, Patrícia, nós estamos aqui todos juntos para evoluir, senão nós não estaríamos aqui. E um vai aprendendo com o outro. No momento que a gente faça qualquer atividade como esporte, se escrever um livro, a gente quer, no fundo, passar uma mensagem. Sim. Se é uma terapia para mim, mas que seja para os outros também, que eu possa, pretensiosamente, plantar uma sementinha em alguém, com as histórias, com as corridas, com as caminhadas. Eu acho que esse é o caminho. Legal. Emerson, eu quero te agradecer, e a gente vai se encaminhando para o final, porque também o Emerson tem uma outra atividade depois, né, desse momento aqui. Que é que paga as contas da gente, né? Eu também tenho uma outra atividade. Eu adoraria viver da literatura, mas não é possível. Muito legal, assim, né? Então, eu acho que eu quero te agradecer, assim, por tudo que tu trouxesse hoje, sabe? Por todo esse compartilhamento de tanta experiência que tu tem, né? De fato, a gente poderia ficar aqui fazendo múltiplas amarrações, mas eu acho que fica um gostinho de quero mais. E um gostinho de quero mais para que também vocês possam estar acompanhando o Emerson nas redes. Ele vai estar descrevendo agora como encontrar o Emerson, né? A gente também vai estar colocando na descrição aqui do vídeo, e para que essas pontes continuem reverberando, que é essa pedrinha, essa sementinha, né? Então a gente planta sementinhas para poder, a gente nem sabe aonde que vai dar e aonde vai frutificar. E será que importa? Talvez não. Importa que essa sementinha encontre um solo fértil para poder germinar, porque isso faz sentido para a gente. Então, antes, talvez, de ser escritor, de ser alguém que lá no esporte, né, está também trabalhando, mas é para que a gente encontre pessoas que queiram ser potentes de vida, independente de onde essas pessoas estejam, do que fazem e de como fazem. Porque essa talvez seja
O nosso maior desejo, sabe, Emerson? Sim. É poder se tornar facilitador de processo. Aqueles que permeiam nossas histórias e que foram facilitadores da nossa existência, que continuam sendo e que a gente vai encontrando outro, que a gente também possa ser facilitador de processos de outras pessoas. Então, acho que tu pode te sentir bem à vontade, colocar tuas redes, de poder estar te despedindo, né? Da forma que tu achar melhor, Tudo né? bem. De quem está aqui assistindo, escutando, né? Enfim. Bom, Instagram eu ainda estou me habituando a usar. Eu tento não passar muito tempo nas redes sociais. Então eu já acho que eu já fico bastante tempo no Face. Mas enfim, então eu tenho um Face e um Instagram. Quem eu não sigo, não se sintam assim, ó, é que eu realmente não uso. Mas tá lá, é Emerson Adriano Gottlieb, o Instagram, e o Facebook, creio que só é Emerson Gottlieb. Né? Meu WhatsApp é 51985245194. E basicamente é isso, né, em termos de contatos. Tá bem. Então, assim, vocês podem procurar o Emerson, né? Saber um pouco mais dessas histórias, adquirir, né, os livros dele. Quem não sabia do grupo, né, e daqui um pouco quer participar aí desse, né, é só fazer contato. Precisa aqui. Estar preparado, que às vezes a gente leva o pessoal para algumas ciladas, viu? Vai ter que aprender a gostar de pisar com o pé no barro, atravessar rio, viu? Vai ter que gostar disso aí. Mas já tá recado, já tá dado. Então, quem se sentir nessa aventura, é só fazer contato com o Emerson. Então, assim, Emerson, mais uma vez, gratidão, né? Gratidão também ao coletivo de escritores e artistas do Paranhana, porque Verdade. através deste coletivo tem me aberto tantas portas para conhecer tantas riquezas, né? Assim como outros espaços que a gente acaba participando também, mas esse coletivo aqui do Paranhana é um coletivo que faz a gente conhecer tanta gente que produz música, que produz livros, né? Que é muito bacana. Nós temos muita gente boa por aí, né? Gente! Agradecer até ao Paulo Oliveira, né, por todo esse engajamento neste grupo. Quero te agradecer também, Patrícia, tá? E mandar um abraço a todos os amigos que assistem ao teu canal. Espero que gostem um pouquinho, né, dessa nossa conversa. Para mim foi muito gratificante. Muito bom. Tá? Me senti bem à vontade contigo. Eu sou uma pessoa meio bicho do mato para falar, né? Mas acabei, acho que me soltando um pouco. Por isso eu te agradeço bastante que você conduziu de uma forma nota 10. Eu já fui também meio bicho do mato, assim, tímida. Às vezes quem olha aqui acha que eu nunca fui tímida. Sim, na frente das câmeras, então. A pandemia foi assim, uma Patrícia antes e uma pandemia aí fez uma Patrícia diferente surgir em frente às câmeras, e hoje eu tenho muito prazer em fazer isso. Que bom. Né? Me sinto em casa. Fazer com prazer, então nossa, é o que eu sinto ao escrever também, a caminhar e correr. Muito legal. Então, pessoal, gratidão infinita e até um próximo momento. Até!